Vamos para a questão número 5, então. O que ela nos diz? Que um produto foi vendido com um desconto de 10% sobre o preço normal de venda. Se ele foi vendido por R$54, o preço normal de venda desse produto é. Então, gente, o que nós temos que pensar? Que quando ele foi vendido por R$54, ele foi vendido com um desconto de R$10 sobre o preço que a gente está procurando aí, né? O preço normal. Então, o que seria um desconto de 10%? Se eu tenho 100%, né, de um total, desconto de 10% seria 90%, né? Se, ele foi vendido por isso, eu quero saber o preço normal, então, qual é o preço normal, que no caso era 100% antes desse desconto aí, ok? Então, multiplicando cruzado, nós vamos ficar com 90x igual a 5.400. 5.400 dividido por 90, nosso x vai dar R$60, letra C, aí para vocês, tá? 6. Nós fizemos várias questões dessa, né? Inclusive tem até uma lista especial disso. Espero que vocês tenham acertado quem fez, né? Bom, então eu tenho uma função, duas funções f e g. E eu quero saber o valor numérico daquela função composta ali, ó. Tem uma cebola. Então, gente, nós começamos sempre pelo valor de dentro, mais de dentro ali no caso. O f de 1. Vamos calcular então o valor numérico de f de 1. F de 1, então no lugar do x eu vou botar 1, vai ficar 3 vezes 1 menos 1. Vai ser 3 menos 1 vai dar 2. Muito bem. Depois eu quero g de f de 1. Então, se f de 1 é 2, eu quero o g de 2. Então, lá na g de x, aonde tem x, eu vou botar 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que para nós vai dar 4. E agora, eu quero a f da g da f de 1, ou seja, g da f de 1 é 4, então eu quero f de 4. Ou seja, o valor numérico, quando eu troco o x por 4 ali na f de x. Então, vai ficar 3 vezes 4, menos 1, que no caso vai ser 12, menos 1, e vai dar 11, letra B aí para vocês. Questão 7. A distância entre os pontos A e B é 10. O valor de y é. Lembrando como é que é a fórmula lá da distância entre dois pontos, lá a geometria analítica. Aulas que nós já vimos aqui na web, né, que ficou já como videoaula gravado. Então, vai ser o x do ponto A ou do ponto B menos o x do ponto B ao quadrado, mais o y do ponto A menos o y do ponto B ao quadrado, tá? Lembrando que é raiz. O que ele acabou de dizer? Que isso é igual a 10. Então, eu já vou colocar isso aqui, só pra gente, né, não ocupar muita cabeça. Então, o x do ponto A é a abscissa do ponto A, menos 2. Menos a abscissa do ponto B, que é 6, ao quadrado. Mais, agora, a ordenada do ponto A, y, menos a ordenada do ponto B, que é 7, ao quadrado. Igual a quanto? 10. Para eu tirar essa raiz daqui, a gente passa como operação inversa. Então, a operação inversa da radicessão é potenciação, né, gente? Então, eu vou ter aqui só pra gente, né, juntar menos 2 com menos 6, vai dar menos 8 ao quadrado, mais y menos 7 ao quadrado, agora a gente já resolve isso, igual a 10 ao quadrado, tá? Bom, menos 8 ao quadrado, 64 positivo. Isso aqui, gente, é o quê? É um produto notável, que é o quê? O produto o quadrado da diferença de dois termos. Que é o quê? É o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 2y vezes 7, 14y, mais o quadrado do segundo termo, 49. E 10 ao quadrado, 100, tá? Então, aqui só pra gente ajeitar, vai ficar y ao quadrado, menos 14y, 49 mais 64, vai dar 113, e esse 100 eu vou passar para cá, mais menos 100, né? Dá negativo. Então, eu vou ficar com a seguinte equação do segundo grau, tá?
Bom, quem quer fazer Bhaskara, pode fazer. Mas o que a gente pode perceber? Que a soma das raízes, né, sempre o sinal oposto vai dar 14. Então, são dois números que somados dão 14 e multiplicados dão 13. E aí? 1 e... Aqui no caso ficou 13, né? 13, né? Então, ficou a letra C. 1 ou 13. Quem fizer a Bhaskara vai ter que achar os mesmos valores. Questão número 8. Mévio chegou ao final do semestre com as seguintes notas em seu boletim. 8, 5, 6 e 6 e 5. Né, gente? Ai, ficou junto ali, parece 6,5, mas não é, ó. Olha quantas notas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5. E olha quantos pesos. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá, gente? Não é 6,5 a última. Deus o livre. Assinale a alternativa que contém a nota final. Então, quando nós temos pesos, nós temos como se fossem frequências, nós temos que fazer o que a gente chama de média ponderada. O que é a média ponderada? Vai ser cada um dos valores vezes o seu peso, né? Ou a sua frequência, dividido pelo total de frequências. Então, vai ficar mais ou menos assim, como é respectivamente, né? 8 vezes 2, mais 5 vezes 3, mais 6 vezes 1, mais 6 vezes 2, mais 5 vezes 2. Sobre a soma, então, o total ali dos pesos ou frequências. Mais 2, mais 2. Então, a nossa média, 8 vezes 2 vai ser 16, 5 vezes 3 vai ser 15, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 5 vezes 2, 10. E aqui embaixo vai ficar 2 vezes 3, 2 mais 3, 5, 6 mais 4, 10. Aqui vai dar 31, 37, 49, 59, dividido por 10, 5,9 vai ser a média do mévio, letra D. 9. Determinado navio consegue transportar no máximo 1.500 carros ou 1.200 caminhonetes. Considere que esse navio já foi carregado com 900 carros. Quantas caminhonetes no máximo podem ser acrescentadas à carga? Bom, gente, eu vi uma questão parecida com essa envolvendo telhas e tijolos. Eu não sei se foi para a ESA ou para o Enem, mas é assim, ó, nós vamos fazer uma regra de 3 simples, tá? Então, a correspondência de carros e a correspondência de caminhonetes, tá? 1.500 carros equivalem a 1.200 caminhonetes. Ele quer saber se o navio já foi carregado com 900 carros. O que nós podemos fazer? Então, nós vamos ver quanto que equivale a esses 900 carros em caminhonetes e depois ver quantas caminhonetes ainda, no caso, eu posso carregar para não ultrapassar o valor se fosse 1.200 caminhonetes. É isso que nós vamos fazer. Então, aqui, ó, multiplicando cruzado, nós vamos ficar com 1.500 x, tá? Porque aumenta ou diminui o número de carros, diminui o número de caminhonetes, tá? Diretamente proporcional. E 1.200 vezes 900. Aqui vai dar para cortar 2 zeros de alguém, tá? Vai ficar 9 vezes 12, vai ficar 108 e 2 zeros, dividido por 15. É isso? Vou ficar com 720 caminhonetes. Então, o que eu tenho que interpretar disso? Ah, professor, não tem essa alternativa. Não, gente, é que é como se o navio estivesse carregado só de caminhonetes, tá? Essa equivalência de carros aqui equivale a 720 caminhonetes. Então, quantas caminhonetes mesmo eu posso colocar ainda dentro do navio? O que eu tenho que fazer? O correspondente, se o navio estivesse cheio, menos agora o que ele está em correspondente aí de carros, que para nós aqui vai dar 480 caminhonetes. Letra D. E a última questão nos diz que se eu tenho um número complexo ali, que é um produto de 3, né? Então o conjugado de Z será dado por. Bom, primeiro eu vou descobrir quem é Z. Vamos
fazer o produto ali, né? 2 mais 1 vezes 1 mais 1, tá? Vamos fazer a distributiva primeiro. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2, 2 vezes i, 2i, i vezes 1, i, e i vezes i ao quadrado, vezes o i que tá lá fora, tá? Vamos ajeitar aqui. Então, 2i mais i vai dar 3i, mais 2, e i ao quadrado é quem? É menos 1, tá, gente? Não esqueça que i ao quadrado é igual a menos 1. Às vezes aparece na questão sabendo que i ao quadrado é menos 1, tá? Então, vai ficar menos 1 vezes i, fazendo todo o passo a passo aqui. Então, 2 menos 1, 1, mais 3i, e multiplica i. Faz a distributiva de novo, 1 vezes i, 3i vezes i, 3i ao quadrado. Bom, como eu disse para vocês, i ao quadrado é menos 1, então é a mesma coisa que 3 vezes menos 1. Então, eu vou ficar com menos 3 mais i, tá? Botei a parte real e depois a parte imaginária. Bom, só que prestem atenção, essa alternativa tem. Ele quer o quê? O conjugado. Quem que é o conjugado? É o número complexo, igual a esse, só troca o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado de z é menos 3 menos i, letra